Aí pessoal, a máquina de solda, o modelo da máquina de solda é esse daqui, ó, US MMA 250 de volts. Então, o problema dela de início, os capacitores estufados, todos os dois estufados, e os capacitores, o modelo que ficou, a gente trocou os capacitores, certo? Mas eu tenho aqui 430 volts juntando os dois, então vai estufar novamente. Tem um problema. O problema é que esse relé está acionado direto, que faz o 110, ok? Então ele tem todo um chaveamento. Isso aqui é uma máquina de solda, né? Todo mundo aí sabe. Ele tem todo um chaveamento aqui feito automaticamente. Aqui entre os dois fios dos 220, aqui na minha rede é 220. Eu coloco 220 e ele já aciona aqui os 25 volts na bobina do relé e ele fecha ali o capacitor na rede para funcionar em 110. Para sempre manter, a função disso aqui é sempre manter, tanto 110 e 220, manter os 300 volts aqui na saída para ir para os transistores, ok? Eu não gosto de enrola em vídeo, tá? Então por isso que eu já deixo os trem desmontados já, mas eu percebo que muita gente, não sei se é... Porque quem segue a gente não é só os técnicos, né? As pessoas gostam muito dos vídeos que abre, tirando parafuso, desmontando a tampa. E eu, quando eu vou ver vídeo que eu preciso de alguma ajuda, eu tenho pavor disso, tá certo? Eu não quero saber disso, isso é coisa simples. Então nos meus vídeos, se você me seguir, você vai ter o ouro, o diamante do problema que foi resolvido na questão dos meus análises aqui, dos meus reparos, tá certo? Então eu mesmo criei, não existe esquema dessa máquina, tá? Ela é uma que é a caixa dela. Ela é uma USK, não tem esquema disponível, da agora para frente, provavelmente vocês não vão achar esquema. Então a gente constrói o próprio esquema da gente. Eu construí o esquema dela, tá ali, das duas partes. Importante dessa máquina, do temporizador, porque quando você liga para carregar esse capacitor de uma vez, tem um temporizador aqui, ó, esse componente aqui, quando liga, ele começa a carregar os capacitores. A partir de um tempo ele jampeia esse NTC aqui e passa direto para os capacitores. Isso é para não ter um surto aí na hora que você liga. Diretamente nos capacitores descarregados, que ele comporta como um curto aí circuito quando você liga de uma vez, tá certo? Então já estou enrolando demais. Eu criei o esquema desse circuito temporizador, tá lá. Quem quiser esse esquema vai me chamar no WhatsApp, me seguir lá no Instagram, beleza? Que eu vou passar esse esquema gratuitamente para você aí dessa máquina. Então tá aqui, eu tirei o relé para não explodir os capacitores que eu substituí e construí esse esquema. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui onde é a bobina do relé, tá? Tá meio escuro aqui, deixa eu ligar a lâmpada ali. Ó, coloquei ali onde é a bobina do relé. Coloquei o multímetro, né? Deixa eu clarear aqui. Vamos lá. Liguei na tomada. Ó, veja aí que eu tenho 25 volts na bobina do relé, que jampeia ali para funcionar em 110. E ela está numa rede de 220 volts, tá certo? Pelo esquema ali que eu fiz, esse transistor aqui é o que chaveia essa bobina. Ele aterra os 25 volts e chaveia a bobina do relé. E esse aterramento é feito quando entra uma tensão nesse resistor, passa por esse varistor, vai por esse diodo e polariza esse fotoacoplador, que aterra o gate desse transistor aqui. É assim que funciona, tá? Que eu vou mandar para vocês esse esquema aí, se você quiser acompanhar mais de perto aí, se você quiser mesmo o esquema da máquina, tá bom? Então ele aterra aqui o gate. E o que acontece? Quando ele aterra o gate, a bobina é desenergizada e ela permanece em aberta ali e funciona em 220, beleza? Então é assim que funciona. Quando a tensão é mais baixa, não polariza o fotoacoplador. Não polarizando o fotoacoplador, aqui vai ter no gate
para funcionar esse MOSFET, que vai aterrar a bobina do relé. Então, quando é em 110 não chega a tensão aqui, quando é em 110 não chega a tensão de polarização, e do outro lado ali não tem aterramento do gate, e o transistor vai ficar conduzindo e acionando o relé, e vai aí funcionar em 110. É isso que acontece. Tá, então vamos partir aí para análise para resolver, porque afinal aqui tem poucos componentes, mas é muito interessante esse circuito aqui. Depois que você pegar o esquema comigo, você pode até construir, mandar fazer uma plaquinha para esse sistema aqui, que ele é muito bom. Ele é muito bom, esse sistema aqui de fotoacopladores. E esse Soft Start também, viu, gente? Isso aqui eu achei o Soft Start top de linha. E aí também esse aqui é o mesmo sistema. Esse aqui é o capacitor que faz o tempo de carga e descarga, e esse transistor aqui, ó, para acionamento desse MOSFET para a hora que faz o chaveamento desse relé aqui. Então é um funcionamento muito simples, mas que a gente tem que ter em mente aí como é que funciona, tá certo? Então aí vocês podem ver que está em 220 e está com problema. A gente vai detectar o problema. Então, pessoal, eu tô com uma mão só, tô filmando com a outra aqui. Eu vou colocar direto no fotoacoplador, tá em 220. O fotoacoplador ele tem que estar polarizado. Aqui dentro todos aí sabem que aqui dentro tem um diodo, que ele é acionado em 1,2 volts. Tem 0,6 no multímetro, tá ok? E aí, Goiano, tá funcionando ou não tá? Vai, vamos ver a resposta dele do outro lado, tá ok? Então, pessoal, vou colocar ali no fotoacoplador do outro lado, tá certo? Vai vendo, meus amigos. Ó, tô com a mão só aqui, mas técnico das antigas não tem essa onda não, trabalha com a mão só também. Olha lá, eu tenho 5.3 subindo aí, ó, carregando esse capacitor aqui, ó, vai até 8, 9. Então tá subindo aí, tá? E esse aqui, ó, quer ver? Essa tensão aí é a mesma que vai lá no gate, tá? Que eu já segui essas trilhas, já construí esse esquema e consegui, ó, 8.9 volts. Tá vendo? Já carregou esse capacitor aí, ó, que vai junto aí. Esse capacitor aqui, ó. Pode ver que aqui agora tem essa tensão também, porque conforme vai passando o tempo ele vai carregando aí e vai dando isso, tá? O capacitor, ó, viu? Então tá aí. Tá sendo acionado ou não? Vamos. Tem uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês, gente. Vou falar aí pros novatos, que muita gente novata vai estar vendo esse vídeo, ver vários vídeos, e aí a pessoa vai mostrando, mas não vai falando os detalhes. Aqui eu falo os detalhes, por exemplo. Quando você vê uma tensão em algum lugar, um local, tem duas coisas invisíveis quando você mede uma tensão. Em primeiro lugar, né, no meu ponto de vista aqui agora, mas tem várias outras, mas eu vou falar só dessas duas que é importante falar. Quando você vê uma tensão no local, você está vendo a tensão. Invisível tem a corrente que está passando nessa tensão, tá? Que isso aí significa o fluxo. Aí eu tô com descarregando uma caixa d'água e está descarregando por um cano. Se eu colocar um cano largo, vai sair mais água pelo cano. É por aí, tá? A corrente é como a água no cano, é um exemplo, né? A outra é que o multímetro, outra coisa invisível, o multímetro não mostra a tensão de pico. Ele dá uma média, porque a tensão, na verdade, pode estar assim, ó, tipo, ou uns picos, qualquer coisa, uns ruídos no meio. E o multímetro ele pega aquilo e tem diodo aí dentro do multímetro e vários outros circuitos. Pega ele e dá uma média desses picos, então dá um valor contínuo aqui que não é real. Tem coisas por trás disso ainda. E quem mostra pra gente? O osciloscópio. Então, do mesmo jeito que eu fiz com o multímetro aí, eu vou colocar o osciloscópio aqui pra gente ver o acionamento, como é que tá desse fotoacoplador. Não tá sendo acionado, porque ele deu 0,6, né? Então eu vou colocar agora o osciloscópio. Pessoal, aqui ó, eu vou colocar... Eu ia ligar o outro osciloscópio aqui, mas esse aqui já mostra o lugar que eu tô medindo e já mostra já a tela dele junto, né? Então é interessante. Aqui, ó. Ó, tá dando pra vocês ver aí? Ó, ali onde tá, no fotoacoplador. E vocês podem perceber agora que eu tenho 0,6 volts aqui no cantinho, ó. Não tá dando pra me mostrar que eu tô
com as duas mãos ocupadas. Mas no canto do osciloscópio, a primeira tensão que tem aí, ó, você pode perceber que é 0,6, beleza? Só que se você for lá em VPP, dá uma olhada, 1.9, 1.8 de pico a pico. Então ele está sofrendo algum cutucão lá nele, né? Lá dentro no diodo está sofrendo alguns cutucãozinhos. Só que a resposta dele ali tá 0. Pode ser o fotocoplador? Pode. Por isso, tem muitos componentes que a gente, técnico, principalmente experiente, fica morrendo em cima do problema por não trocar peça. Eu tento analisar ao máximo até chegar a um determinado ponto que eu tô seguro que eu não tô trocando o componente à toa. Por que eu tô trocando, beleza? Então eu vou trocar esse fotocoplador aqui, ó. Tá vendo aí? Vocês estão vendo aí o código dele. Vou puxar um zoom aí, tá? E troca a gente vê, tá? Porque ele tá sofrendo alguns cutucão e os componentes, por outra coisa. Por que, Goiano? Por que você resolveu isso? Aqui, ó. Vocês vê os componentes que estão ligados aqui. Tem um resistor de 40K. Perfeito. E um varistor de 150K. Certo? E um diodo, tá? Ligado na rede. Esses componentes, por essa corrente que está puxando aqui e a potência que eles é aqui, dificilmente vai alterar, certo? O mais que pode dar problema é justamente esse. Então, vamos começar pelo que dá mais problema, tá certo? Goiano, é 100% seguro que você tá que ele vai resolver? Não, não é. Mas pela medida que eu fiz aqui, pela experiência que eu tenho, eu acredito ser ele. Agora, se não for ele, aí nós caça meio de continuar analisando, tá bom? Porque pode ser ele e mais alguma coisa ainda, né? Vamos nessa? Não tem como eu ficar filmando e trocando, e também vai perder tempo, porque todo mundo que está assistindo meu vídeo provavelmente é técnico, sabe trocar um componente. Então, vídeo de trocar componentes tem bilhões na internet, o negócio é saber analisar. Eu vou trocar esse componente aqui e volto já já. Pessoal, só lembrando vocês que eu poderia colocar uma tensão de 1,2 volts aqui, colocar um multímetro do lado de lá, na escala de resistência, o resistor, né? E você poderia ver se se esse fotocoplador está funcionando, tá? Com a fonte de bancada simples assim. Mas como eu tenho esse componente, quando o técnico tem o componente na gaveta do estoque, por outro motivo também que eu falei para vocês, o técnico prefere trocar, né? Mas por aquele outro motivo que eu falei para vocês, muitas das vezes você pode fazer muitos tipos de teste, mas talvez a peça está variada. Quando vai aquela frequência ou quando vai aquela tensão, semicondutores engana muito, viu? Então você fica batendo cabeça, igual eu já vi um comentário aí num vídeo que eu postei a semana retrasada aí, e o cara falou batendo cabeça, eu achei massa. Igual esse tipo de trabalho aqui, que ele trabalha em corrente, em picos, né? De corrente alternada. Eu vou trocá-lo, tá bom? Se não for ele, a gente analisa outras coisas. Então, pessoal, fotocoplador trocado. Tá aqui o multímetro, aquele aqui, ó. O trocado tá aqui. Eu vou fazer um teste nele daquela forma que eu te falei para vocês, tá? Esse aqui foi o que eu tirei. Esse aqui foi o que eu coloquei ali, ó. Olha lá, é outro código, outra forma. É o PC817, tá? Só que esse aqui, ó, era o que tava lá, ó. Aí, ó, tá conectado ali na bobina do relé, aonde vai a bobina, tá? Porque lógico que tá sem o relé, senão já tinha explodido aqui, esquentado meus capacitores aí. Então eu vou ligá-lo. Liguei na tomada novamente. Ó, perceba que agora isso aí é normal, não esse relé é de 24 volts aí, ó, 24 volts. Lá tem 0,4 agora, normal. O defeito é o fotocoplador, tá certo? Agora eu vou fazer um teste nesse fotocoplador aqui, tá? Porque ele tem um diodo aqui dentro e um fotoresistor do outro lado, um fotodiodo e um fotoresistor, tá bom? O fotodiodo, a função disso aqui é isolar os pinos 1 e 2 do pino 3 e 4. Vamos fazer um teste aqui, aquele teste que eu falei para vocês. Então, pessoal, matamos o problema da máquina, né? A máquina funcionando lá, eu mostrei para vocês.
Eu vou agora, tirei aquele fotoacoplador e eu vou fazer os testes que eu falei para vocês no fotoacoplador, tá? Então aqui, ó, eu tenho um pino 2. Vou alimentar aqui a fonte de bancada, ó, ligado direto nela, tá 1 volts lá. Pra gente fazer o teste como se a gente tivesse feito o teste no circuito, injetando a tensão lá e verificando se muda o valor do outro lado, tá? Do fotoacoplador. Vou colocar aqui, ó, as ponteiras de prova na saída lá. Vamos supor que ele tava lá no circuito, tá certo? Olha lá. Conectei ali, ó. Já deu K. Eu vou diminuir lá, ó. Lá tem 1 volts. Diminuir. Perceba que voltou, ó. Voltou para mega. Lá tá 0,8 volts. Agora eu vou colocar. Olha lá, coloquei para 1 volts. Aqui já mudou para 4K, beleza? Então eu vou para 1.2, ó. 1.2. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, 79 ohms. 1.3 lá, 68 ohms. Tá vendo aí? Deixa eu acompanhar com o meu pincel aqui para mostrar, ó. Então, se eu fizesse esse teste aqui, eu ia colocar 1,3 volts lá, daria 70 ohms. E o que eu faria com isso? Eu falaria assim, ó, o fotoacoplador tá ok. E aí ia começar a fazer meio mundo de pesquisa no circuito. Técnico experiente é danado. Analisador de placa, análise de defeito, você vicia em trocar apenas os componentes que estão com problema. Então, se você não tem uma prova concreta de componente tá ruim, o que acontece? Você começa a caçar várias outras coisas na placa, procurar defeito e tal, e não encontrar. Entendeu? Porque você não trocou o componente. E o componente, às vezes, para ele apresentar um problema, você tem que simular o componente nas mesmas características, tá? Que o circuito tá lá, ele funcionando lá, para você, às vezes, achar o problema. E às vezes nem sempre é viável isso. Se tiver ele na gaveta, ganha tempo, meu amigo. Não fica com essa onda de não, isso não é porque eu testei. Aí, ó, se fosse nos testes a frio que a gente faz nos componentes, você viu aí, não mataria o problema, tá? O fotoacoplador aqui tá fundo, tá? Eu vou até tirar aqui, ó. Eu no início do vídeo, eu tentei puxar o zoom dele lá para vocês verem, né? Que é esse fotoacoplador aí, ó. Que tava lá, tá certo? O que você quer falar, Goiano? Então, o que eu quero dizer para você é que eu tirei um tempinho aqui. Se isso valeu alguma coisa para você, continua seguindo a gente aí nos nossos canais, na internet, as redes sociais. Seja onde você estiver nesse vídeo aí, dá aquele like ou compartilha, ajuda nós aí pra gente botar pra rasgar, beleza? Então só o ouro. Eu agradeço aí por você ter assistido o vídeo, comenta aí que isso ajuda nós, eu respondo a todo mundo, eu tenho o maior prazer de responder os comentários, é o que eu mais amo, tá beleza? E também ter te ajudado de alguma forma. Quem quiser o esquema, o que eu construí dessa máquina de solda, você manda um WhatsApp para mim no 6262 994476155. Segue nós no Instagram e eu mando na hora o esquema para você, tá bom? Na hora, meu amigo. Aí, meu povo, já a máquina funcionando. Vou fazer um testezinho básico aqui só para você ver que o fogo aqui na bancada voa esquisito. Ó, vou pôr um araminho aqui, ó. Bicha bruta! Aquele abraço. Goiano. ETI Componentes.